Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o meu, o seu, o nosso programa semanal de entrevistas e, claro, construção do conhecimento. Hoje o conhecimento que nós iremos construir se refere um pouco à história. De modo específico, a história da escravidão no Paraná. Nós vamos conversar hoje com o professor José Lúcio. Ele é mestre em História, atualmente cursa doutorado em História, é professor da Unipar, Campus Francisco Beltrão, do curso de História, e conosco veio apresentar, fruto de sua pesquisa, o livro O Sertão e o Cativo, Escravidão e Pastoreio, os Campos de Palmas no Paraná, de 1859 a 1888. Professor José, seja muito bem-vindo a esse espaço que é seu, que é nosso e que é um espaço de construção coletiva do conhecimento. Conhecimento hoje que vai se ater um pouco às questões da escravidão, de modo específico no Paraná, mais específico ainda na região de Palmas. Obrigado pela sua presença. Eu aqui agradeço, gostaria de agradecer mesmo o convite, porque é uma oportunidade para a gente estar divulgando o trabalho e um pouco da historiografia, da história do Paraná e da região sudoeste do Paraná como um todo também. Esse trabalho, essa obra é fruto de longos anos de pesquisa. Ele é o resultado da tua defesa de mestrado, realizado na área de História da Escravidão. Antes de a gente começar a abordar um pouquinho as temáticas que estão aqui, professor, por que você buscou estudar a questão da escravidão na região do Paraná, de modo específico na região de Palmas? Bom, eu, durante a graduação, temas principalmente sobre esse período colonial do Brasil, imperial do Brasil, sempre me chamaram muito a atenção. E durante o curso de especialização que eu fiz na Unipar, eu como egresso da Unipar... Ah, você é egresso da Unipar, sim, prata da casa. Eu cursei História em Francisco Beltrão e depois, logo depois da graduação, eu ingressei no curso de especialização em História, também em Francisco Beltrão, e foi durante a especialização, por conta de uma mudança, até eu morava em Francisco Beltrão, acabei indo para a cidade de Palmas, e aí durante a especialização eu tive contato lá em Palmas com uma documentação e com professores lá da cidade que falavam sobre essa questão da escravidão em Palmas e da documentação que existia lá. E a partir disso, e como eu já tinha um interesse por esse período histórico, porque é do século XIX, eu acabei indo buscar essa documentação no fórum da cidade, no tabelionato de notas da cidade e na cúria diocesana da Igreja Católica, que foi onde eu encontrei os documentos que formam a base desse trabalho. Né? Então, esse interesse por esse tema especificamente foi uma junção que surgiu durante a especialização e o fato de eu ter me deparado com essa documentação na cidade de Palmas também. Né? Então, eu já me interessava pelo tema, mas a junção das disciplinas que eu estava cursando, mas a possibilidade da documentação acabou fazendo com que eu me direcionasse para isso durante a especialização, para elaborar um projeto de pesquisa para ser desenvolvido no mestrado daí. Duas ideias, professor, do senso comum que está muito presente na gente que não é especialista na área, né? Quando se fala de escravidão, a gente não fala de escravidão no Paraná, primeira coisa, senso comum. Segundo, quando se fala de escravidão, se fala da escravidão do engenho. E parece que a tua pesquisa quebra esses dois fatores, esses dois argumentos de senso comum, né? Há sim escravidão no Paraná e não apenas uma escravidão do engenho, você trabalha a questão do pastoreio também. Isso. Inclusive o que chama a atenção a partir desse interesse também pelo tema é justamente isso. Quando a gente vai observar essa questão de Palmas, e depois essa pesquisa acabou tendo uma dimensão maior no sentido de Paraná e de Brasil, é justamente o fato de aquela área ser uma área de colonização ou de expansão de fazendas de criação de gado. Então, de fato, a pesquisa, esse trabalho sobre escravidão, ele vem no sentido de tentar mostrar uma outra face dessa história da escravidão no Brasil e no Paraná, principalmente, porque ela foge um pouco desse senso comum daquela escravidão no engenho de cana-de-açúcar, na lavoura de café, na mineração. Né? E, tanto que o que está impresso no nome do livro, que é O Sertão e o Cativo, é justamente para dar um enfoque de que esse trabalho tem a intenção de mostrar
as regiões do interior do Brasil, não do litoral ou dessas áreas que foram polos econômicos durante essas fases do Brasil colonial, né? Ela foge um pouco dessa estrutura econômica exportadora, ou agroexportadora, e se direciona mesmo para essas formações sociais do interior do Brasil, do sertão do Brasil, né? Então, com relação à história ou historiografia do Paraná, nós temos muito poucas obras que tratam especificamente da escravidão aqui nessa região. Existem trabalhos importantes, né? A própria região de Castro, existem trabalhos muito significativos. Em Curitiba, um professor, Carlos Antunes, que escreveu muito sobre esse período da escravidão, mas depois acabou se direcionando para outras áreas, né? Mas são trabalhos que exploraram isso geralmente a partir de uma intenção de ver a economia, como se desenvolveu a economia do Paraná, e nesse contexto abordaram a escravidão. A intenção desse meu trabalho é de abordar justamente essa formação econômica e social a partir do trabalhador escravizado. Então, o recorte é outro. Ele não é um elemento que é trazido para a conversa, ele é o próprio foco de estudo, e a partir dele a gente tentar entender esse todo. Isso se dá por conta da minha linha de orientação e de pesquisa, porque meu orientador é o professor Mário Maestre, que hoje é uma das referências sobre essa pesquisa de trabalhadores escravizados em áreas pastoris, né? Então o enfoque é esse mesmo, tentar trazer essa visão desse trabalhador escravizado, da escravização no Paraná e no Brasil, a partir de uma outra dimensão que fuja desse senso comum ou do que é mais geralmente utilizado para estudar esses trabalhadores, que é o engenho, a lavoura de café e a atividade mineradora, por exemplo. Quais foram as fontes de pesquisa para você conseguir abranger esse interlocutor e entender o mundo dele? Bom, eu tive acesso em Palmas, para dar início a esse estudo. Na verdade, eu tive acesso aos inventários desses escravizadores, desses proprietários do século XIX. Então, no Fórum Municipal de Palmas, eu tive contato com essa documentação. Então, como que eu levantei a quantidade de trabalhadores escravizados nessa área, né, as características com relação à quantidade de trabalhadores do sexo masculino, feminino, foi através dos inventários, porque esses inventários acabavam levantando, né, todas as posses desses proprietários, e aí esses trabalhadores escravizados, que são considerados bens, né, propriedades nesse período, eles vão ser relacionados nos inventários também. Então, geralmente no inventário, eu vou ter uma série de informações que me dão a possibilidade de criar ou de visualizar as características dos trabalhadores dessa região, porque eles registram o sexo, idade, capacidade para o trabalho, profissão, que é muito interessante e que eu me direcionei muito para isso também, para identificar a profissão desses trabalhadores, e a idade deles, né, e se eram casados ou solteiros. Então, a fonte principal de pesquisa, a fonte primária principal de pesquisa são os inventários post-mortem, que eu encontrei referentes ao século XIX. Então, de 101 inventários que eu consegui levantar, eu encontrei 36 inventários que registraram trabalhadores escravizados. Então, as características desses trabalhadores partem dos inventários. E aí, para complementar essas informações, eu tive acesso também ao cartório de notas, o tabelionato Lenin de Palmas. No arquivo ele conserva a documentação desse período. Então, notas de compra e venda, contratos, né, de
de negócio que envolvem trabalhadores escravizados, cartas de liberdade, toda essa documentação, penhora, troca, eles estão no arquivo do Tabelionato Lenin. E a partir dessas informações, então eu fui cruzando as informações dos inventários, dessas notas de compra e venda, de cartas de liberdade, né, para tentar visualizar esse trabalhador como parte fundamental, importante para a base dessa sociedade, na economia e nessa constituição social mesmo. E aí, para complementar, eu tive acesso também aos documentos da Cúria Diocesana, que são os documentos da Igreja Católica, que faziam todo o registro, nesse período, né, de nascimentos, de casamentos, de óbitos. Então, através desses livros, eu pude encontrar, relacionar uma série de outros trabalhadores que não apareceram, por exemplo, nos inventários, né, que ainda ou que eram de outros senhores que não faleceram naquele período e, portanto, não foram inventariados. Então, eu tive acesso, através do tabelionato e da igreja, ter uma visão mais ampla dessa população escravizada nessa área. Então, com relação à Igreja Católica, os documentos importantíssimos são os de casamento, por exemplo, porque os trabalhadores escravizados casaram nessa região, constituíram uma família frágil, né? Porque aí eu acompanho nas notas de compra e venda que muitas vezes essas famílias foram separadas por conta da venda ou da alforria de alguns, né? E também um documento importante desses registros da Igreja Católica são os batizados, né? Porque aí a gente tem a visão das crianças que nasceram naquele período, a identificação das suas mães, porque é uma identificação muito detalhada, né, de quem era essa mulher escravizada, a quem ela pertencia, né, e quem era o seu filho. Né? Dá para levantar uma estimativa de quantos escravos se tinha nesse período? Não? Eu comecei, isso foi um dos fatores que gerou um grande trabalho no levantamento desses dados, porque eu comecei levantando os trabalhadores que existiam nos inventários. Só que depois de um processo de análise, eu fui vendo que muitos desses trabalhadores se repetiam, porque por herança eles acabavam passando para os filhos, né? Então morria esse escravizador, que era o dono de várias fazendas, e aí essas propriedades se dividiam entre os filhos, e esses trabalhadores escravizados também passavam para os filhos como posses, como propriedades. Então, eu fui levantando essa documentação. A princípio, eu vou ter lá 236, 240 trabalhadores escravizados nos inventários. Mas depois que eu fui cruzando as informações e fui vendo que eles se repetiam, eu levantei em torno de 201 trabalhadores escravizados nos inventários. Mas aí, com o cruzamento de dados com relação aos trabalhadores registrados nos documentos da Cúria Diocesana e nos documentos do Tabelionato Lenin, eu vou encontrar uma proporção de trabalhadores escravizados que é maior que 300 trabalhadores nessa região, durante todo esse período. Né? Isso é importante da gente destacar, porque quando a gente fala de áreas de criação de gado, ela tem características próprias também. A quantidade de trabalhadores, o volume de trabalhadores por propriedade, ele não pode ser comparado aos das propriedades do engenho ou da mineração ou das lavouras de café, porque a demanda de mão de obra é menor, é diminuta. Mas eu gostaria de destacar que nessas fazendas de Palmas, eu encontrei fazendas que tinham até 21 trabalhadores escravizados numa mesma propriedade. Especificamente para o cuidado do gado. Aí é que eu fui ver, porque para o cuidado do gado não necessita de tantos trabalhadores. Porque nas regiões de criação de gado, a média por propriedade é 4, 5 trabalhadores para cuidar de uma quantidade muito grande de cabeças de gado. Porque o pastoreio ele demanda pouca gente. Né? O cuidado com o gado, 2 trabalhadores cuidam de uma quantidade imensa de cabeças de gado. Mas aí eu fui ver justamente, e aí a importância de eu me direcionar também para as profissões desses trabalhadores, porque mais do que observar os trabalhadores nessas áreas, eu queria
comprovar que eles trabalhavam na lida com o gado, no pastoreio. E aí, observando as profissões desses trabalhadores, eu vou ver que a maioria está direcionada, a maioria dos trabalhadores masculinos está direcionada justamente para o pastoreio. Eles são identificados como cativos campeiros, eles lidam com o gado. Mas há uma grande parcela dessa população que trabalha na roça, por exemplo, são roceiros, são lavradores, que mantêm essa estrutura dessa sociedade desse período, né? Tanto da fazenda quanto da vila, né? A produção de alimentos. E aí tem uma questão das mulheres. As mulheres também têm uma função muito importante e elas têm uma identificação profissional que é diversa, muito diversa. Elas são identificadas como domésticas e há uma proporção muito grande de mulheres identificadas como costureiras, por exemplo. Então, aí leva uma visão, pela quantidade de mulheres que desempenham muitas vezes a mesma função, de que elas vão atender uma necessidade local, não apenas local de modo geral, daquela área, daquele período, não apenas da fazenda, né? Dos moradores daquela fazenda. Muitas vezes, talvez, e aí tem trabalhadores escravizados que moram na vila também e que têm a profissão de costureira, elas estão atendendo uma necessidade que é mais ampla naquela região. Então, eles não são direcionados todos para o pastoreio. Mas a maioria masculina a sua função é diretamente ligada à criação e o pastoreio do gado. E a mulher geralmente ao trabalho doméstico da casa e o processamento desses derivados do gado, porque eles vão se utilizar também, né, o gado para toda essa estrutura, né, da manutenção da fazenda. Né. Professor, sou bem leigo no assunto. Não daria a impressão que esses escravizados não são escravizados, mas são apenas trabalhadores que têm livre acesso, etc.? Seria uma ideia errada isso? Na verdade é uma ideia errada, porque isso é o que predomina, inclusive naquela área que vê esse período do século XIX, onde esses trabalhadores formam essa base da economia, como um período que na verdade não existia a escravidão. Então, a própria comunidade daquela região acaba negando isso, né? Não, aqui não existia a escravidão porque a relação entre o fazendeiro e esse trabalhador era diferente, não era aquela mesma que existia no engenho, ou na lavoura, ou na mineração. E a tua pesquisa quer mostrar o contrário? Quer mostrar o contrário, justamente porque isso é uma generalização da escravidão. É simplificar essa relação de escravização. E ela não é uma relação simples, porque a escravização ela não se constitui unicamente por essa questão de liberdade de ir e vir. Porque quando a gente vai analisar, por exemplo, a escravidão urbana, em centros urbanos como no Rio de Janeiro ou em Salvador, na Bahia, vão existir trabalhadores escravizados que saem durante o dia para trabalhar, ficam o dia todo trabalhando fora e à noite eles retornam trazendo o lucro do seu trabalho para entregar para esse escravizador que é o seu dono, né? Aqui na fazenda de criação de gado essa relação também é diferente. A relação entre o escravizador e o trabalhador escravizado, ela não é aquela do castigo físico, não que esse trabalhador não fosse castigado, mas ela tem uma relação muito paternal, até a gente pode dizer, né? E cria uma condição de convívio entre eles que é diferenciada. E aí eu gostaria de destacar que a escravização desse sujeito não se dá simplesmente por essa relação. Mesmo ele tendo a possibilidade de trabalhar com o gado no campo, muitas vezes com trabalho, muitas vezes até portando uma arma, que significa que ele seja livre ou que a relação de escravização não existiu. Porque, como eu trabalho com a documentação, quando a gente vai tratar desse sujeito, da sua existência legal, ele é uma propriedade. Ele é uma propriedade desse fazendeiro, desse escravizador, que pode fazer com ele o que ele bem entender a partir do momento que ele tem a posse. Né, tem o direito de posse sobre esse sujeito. Então, pensar que esse trabalhador não é escravizado
por conta dessa relativa liberdade que ele tem com relação ao trabalho, não é certo, tá? Porque a situação de vida dele é uma situação de objeto. Ele pode ser vendido ou comprado a qualquer momento. No momento em que esse senhor, esse escravizador que possui o direito sobre ele, achar que bem entender de vendê-lo ou de comprar outro, ele vai fazer isso. Então, mesmo ele tendo uma relação de trabalho que é diferenciada, a condição de escravização existe aí nessa relação da mesma forma que em outras áreas de escravização no Brasil. Né? Isso é muito forte, muito forte. Você faz um recorte cronológico de 1859 a 1888. Sim. Qual o motivo? O motivo é justamente a documentação, porque a documentação de cartório eu consegui encontrar ela a partir de 1859. Então o meu recorte é bem definido pela documentação mesmo. Então, o início da documentação dos inventários, dos registros de cartório, que é 1859, e aí eu limito o tempo a 1888 por conta da abolição da escravização, né, da escravidão. Então, esse limite temporal se dá por conta do acesso à documentação, né? A origem, a formação colonizadora dos Campos de Palmas, ela é relativa aos anos de 1836, 1839 ainda, uma expansão dos Campos de Guarapuava para aquelas áreas. Mas a documentação referente ao cartório de Palmas, daquela região, eu vou encontrar mais especificamente a partir de 1859. Depois da abolição, como é que foi a vida dessa comunidade de escravos? Então, essa é uma questão muito interessante da gente discutir, não só ali em Palmas, mas acredito que em todo o Paraná, porque se forma ali em Palmas comunidades quilombolas, comunidades de descendentes, ainda no século XIX, né, comunidades de ex-trabalhadores escravizados, né, eles se juntam, formam uma comunidade próximo da vila, e resistem ali até os dias atuais. Nós temos, em Palmas, hoje existem 3 comunidades quilombolas, né? Tem uma organização muito grande, eles resistem esse tempo todo porque eles vão acabar realizando um trabalho de prestação de serviço, né, para essa vila, para esses fazendeiros nesse período, trabalham muito com o couro no século XIX, arreios, laços, né? Esses ex-trabalhadores escravizados têm a técnica para trabalhar com isso, então eles acabam sendo ainda muito úteis, só que eles trabalham, quando eles vão se desligando dessas propriedades, eles se reúnem então num determinado espaço, né, na região de Rocinho, de Palmas, que era uma área neutra, né, para a criação dos cavalos e de gados dessas pessoas que moravam ali na vila, se reúnem nessa área e se constituem numa comunidade de prestadores de serviço. Então eles vão trabalhar nas casas dessa vila, vão trabalhar prestando serviços diários como diaristas nessas fazendas, né? E resiste ainda hoje. Hoje nós temos uma comunidade que é organizada, já tem o seu espaço de terra demarcado para tentar preservar essa característica do quilombo, que tem uma relação com a terra muito importante, né? Eles cultivam muito, eles têm uma relação com a agricultura que é fundamental para a existência da comunidade, né? Então, o reconhecimento dessas comunidades ali em Palmas é um passo muito grande no sentido de valorizar mais esses trabalhadores que vivem hoje ali, de certa forma, à margem dessa comunidade, justamente porque é uma dificuldade de compreender que eles são realmente remanescentes desses trabalhadores escravizados, têm uma cultura própria, né, dentro daquela comunidade e que devem ser valorizados justamente pela importância que eles tiveram durante o início dessa formação, dessa ocupação econômica dessa área dos Campos de Palmas, né.
foram extremamente importantes, e isso a gente precisa destacar muito para que a valorização dessa comunidade, das pessoas dessa comunidade quilombola, possa ser destacada. Nós conversamos hoje no programa Em Foco com o professor José Lúcio, autor da obra O Sertão e o Cativo, Escravidão e Pastoreio nos Campos de Palmas do Paraná, de 1859 a 1888. Professor, muito obrigado pela sua presença, as suas falas, seus argumentos e orientações muito esclareceram para a gente perceber que existiu sim escravidão no Paraná e o modo como ela se efetuou. Sim, eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre o trabalho e gostaria de destacar que este é um dos trabalhos, porque nesse meio acadêmico nós temos outros trabalhos que acabam muitas vezes não sendo divulgados, mas é muito importante que a gente passe a observar também essas questões da escravidão nessa formação do Paraná, porque isso certamente enriquece muito a nossa história e até mesmo para a gente compreender, né, essa formação social do paranaense, dessa identidade paranaense também. Então, muito obrigado, fico à disposição, né, nós e todos os professores do curso de História do campus de Francisco Beltrão, estamos à disposição para poder contribuir de alguma maneira com a compreensão da história e do conhecimento histórico sobre o Paraná a qualquer momento. Obrigado. E obrigado a você pela audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.